Método científico. O método científico ele existe para auxiliar na construção do conhecimento científico, que se desenvolve a partir do surgimento de questões ou de problemas a serem resolvidos. Para isso, existe um conjunto de ações que devem ser seguidas para que o problema ou pergunta seja resolvido. A aplicação desse método garante que os testes sejam repetidos por pesquisadores diferentes e que se obtenham os mesmos resultados esperados. As etapas do método científico são observação, o questionamento, a formulação de uma hipótese, a realização de experimentos, a aceitação/rejeição das hipóteses e a conclusão. Observação. Pegar informações sobre o que é essa porra aí? O questionamento. Perguntas para tentar explicar isso. Alguns exemplos são: por que isso ocorre, se no caso for um fenômeno? Quais os fatores que podem influenciá-lo? Como é possível descrevê-lo? Isso são algumas perguntas que podem ser utilizadas no questionamento. Formulação de hipótese. É a possível, mas não 100%, resposta para esse tipo de pergunta. A experimentação. Se tem condições específicas para que um fenômeno aconteça e criando e testando essas hipóteses. Análise das hipóteses. Minhas respostas estão certas? Tá tudo certo? Ou tá tudo errado e eu sou um idiota? E no final de tudo, temos a conclusão. São todos os dados obtidos e hipóteses testadas. Elas são agrupadas para fazer uma explicação, uma teoria ou uma lei que seja útil para contribuir como conhecimento científico. Exemplos do método científico. Um dos exemplos mais clássicos do uso do método científico foi a descoberta do medicamento penicilina. O cientista Alexander Fleming estudava colônias de bactérias. Ele verificou que algumas amostras já abandonadas haviam sido recobertas por uma espécie de mofo causado pela presença de fungos, causando a morte das bactérias de estudo. Mais tarde, partindo dessa observação, os cientistas Howard Florey e também Ernst Chain formularam questionamentos e hipóteses. Em seguida, as testaram em experimentos científicos. Nesses testes, isolaram e estudaram o fungo. Mais tarde, o testaram em ferimentos dos soldados da Segunda Guerra Mundial. Hoje, a penicilina é um dos antibióticos mais importantes da medicina. Senso comum. O senso comum é a soma dos saberes do cotidiano e é formado a partir de hábitos, crenças, preconceitos e tradições, normalmente podendo vir de parentes, de avós, de familiares ou de pessoas que você acaba encontrando na rua mesmo. Na filosofia, o termo é utilizado para explicar as interpretações feitas pelas pessoas sem estudos prévios ou provas científicas. De forma simplificada, o senso comum é puramente feito de achismo. Não existe praticamente nenhum estudo por trás dele. Exemplos: o número 13. O número 13 é considerado de má sorte, especialmente quando cai numa sexta-feira. Muitas pessoas evitam fazer viagens, reuniões ou negócios nesse dia. Mesmo que você não acredite nisso, de alguma maneira essa crença está enraizada no seu cérebro. E talvez nunca você se perguntou por que a sexta-feira 13 traz azar. Outro exemplo é a cor de roupa no Ano Novo. Por mais que não exista nenhuma evidência, a maioria das pessoas no Ano Novo acreditam que roupas com certas cores atrairão coisas, como sentimentos ou até má sorte para elas, por mais que não exista nenhum estudo comprovando isso. Existem algumas pequenas relações entre o senso comum e o método científico, como ambos têm que sair da ideia de alguém sobre alguma coisa, sendo ela uma ideia merda ou uma ideia boa. E elas também são passadas de geração em geração, como por exemplo do método científico são passadas de cientista para continuar os seus estudos, ou no senso comum, passadas de geração de familiares para familiares. É só isso mesmo, não tem muito mais do que isso não. O método científico é muito mais confiável. Afinal de contas, com ele realmente existe algum tipo de base para sustentar a ideia da tese, diferentemente do senso comum que tira de um site muito mal visto pelos olhos dos cientistas. Esse site é www.com.br/doc